Prabhu Gaura pediu para hoje eu fazer uma introdução, não começar, criar um clima, um suspense. Então, vamos fazer isso, né? Eu não sei se vocês têm ou já ouviram falar, né, do Jaiva Dharma, que é uma obra de Srila Bhaktivinoda Thakura, que era um prolífico escritor, né? Aqui no Jaiva Dharma, de Srila Gurudeva, ele numera 77 livros, ensaios e assim por diante. Dizem que tem mais, né? Chega a quase 100. Então, Bhaktivinoda Thakura nasceu em 1838, né? Na época que os ingleses ainda estavam lá, né? Ele é 1838, ele parte desse planeta, entre aspas, em 1914. Então, fica um bom tempo aqui, poderia ficar mais, claro. Mas aí são os desejos dele com Radha e Krishna. Então, é interessante que ele nasce, né, ele aparece ali numa época em que o Gaudiya, o navismo, ele estava muito em baixa. Né? Que não tinha ninguém assim, proeminente. Porque isso acontece, né? Quando não só na nossa linhagem, mas qualquer linhagem, depois que os mestres, grandes mestres partem, tem umas cisanas, às vezes tem umas confusões, sempre que tem que ter alguém muito forte para segurar aquilo ali, né? E começa as misturas. Quando já está presente, já começa, mas ele segura mais a onda, né? O grande mestre segura aquela história. Então, diz que na Índia, como um geral, né, o próprio hinduísmo estava meio embaixo. É interessante isso, porque um pouco de história, né? Quando os ingleses eles entram na Índia, se vocês virem o mapa da Índia no Google, é interessante que tem o passar do tempo de vários países. Aí tem o Brasil, aí o mapa vai se modificar muito pouco. E o mapa da Índia faz assim, ó, porque são vários reinados. Então existia uma grande confusão na Índia também, né? Pequenos reinados na Índia de Maharaj, assim por diante, um brigando com o outro. Chega os muçulmanos, briga todo mundo, né? Então, o lado bom, entre aspas, dos ingleses é que eles começaram a unir a Índia, por incrível que pareça, né? Tudo bem que foi sob o reinado deles, mas cria um sentimento ufanista muito grande, de nação, né? Porque tem um inimigo em comum. Né? Interessante, eles começam a se reunir mais, se unir mais, né? Então, Bhaktivinoda Thakura ele nasceu mais ou menos nessa época, né? E as pessoas, os próprios indianos, eles estavam duvidando da sua própria cultura, né? Porque o inglês veio com aquela ordem dele, né? Com aquela sua fleuma, sua tranquilidade. E os ingleses são extremamente metódicos. E eles iam arrumando tudinho, fazendo tudo direitinho. Óbvio que eles eram conquistadores, né? Mas é o estilo dele. Então, os próprios indianos falam, pô, eles realmente são mais elevados que a gente. Pô, tá uma bagunça aqui, brigando para tudo quanto é lado, os caras chegam, arrumam tudinho, né? E vem introduzindo elementos, né, cristãos. Então, eles conseguem quase que mudar, né, as ideias dos indianos. Né? Tem uns movimentos assim, pró-inglês nesse sentido, de cultura. E, ao mesmo tempo, vai surgir o pró-indiano, aqueles movimentos com Tagore, uns poetas, que eles querem reviver a cultura da Índia. Falam, não, o que está acontecendo? Tem uma coisa interessante que diz que, se eu não me engano, o próprio Monia Williams, que é um cara, é o sanscritólogo mais famoso, né, praticamente do mundo, que a gente conhece no mundo que estuda sânscrito e tudo. Tanto que o dicionário dele é de 1800, lá vai fumaça, é vigente até hoje. Óbvio, com renovações e tudo mais, né? Então, é dito que eles começaram a aprender o sânscrito só para destruir a cultura. Legal, né?
Quer dizer, legal, terrível, mas legal a estratagema deles. Então, eles começam a aprender a cultura dos indianos para destruí-la, para minimizá-la, né? Porque é coisa do conquistador, né? O conquistador ele sempre tem que achar que a cultura do conquistado é inferior, óbvio. Então, eles começam a aprender o sânscrito, né? O sânscrito que você vira, o dicionário dele é maravilhoso. Bom pra caramba. Então, é mais ou menos nesse clima que a coisa está acontecendo, né? E o Gaudiya Vaishnavismo vai no bojo, vai nesse bojo aí. Inclusive porque está existindo uma degradação da própria cultura, que é interessante, né? Que quando o estrangeiro vem, né, e apresenta a cultura dele, invade, tem o poderio melhor mesmo, ou você vai e passa para o lado deles, ou você tem uma busca, né, para a sua cultura anterior. Como é que isso sempre acontece, né? Acontece em todo lugar. O índio aqui, né? O índio é conquistado, não, voltar às raízes, tem aquela história toda, né? E mais tarde, como o mundo é cíclico, o próprio conquistado às vezes vira fã, né? Adepto à cultura que ele anteriormente ele desdenhou. Isso é interessante. Inclusive, eu acho que eu contei que eu não sei, que Srila Prabhupada uma vez foi entrevistado na Inglaterra e perguntaram, por que o senhor está fazendo, veio fazer sua missão aqui, né, na Inglaterra? Aí ele falou, porque vocês ingleses, quando invadiram a Inglaterra, vocês quando invadiram a Índia, vocês esqueceram, vocês roubaram muita coisa, né? As joias da coroa, muitos são indianos, os rubis, só que vocês esqueceram a joia mais preciosa. Aí o repórter, mas qual é essa joia mais preciosa? Ele falou, a Bhagavad Gita. Eu vim devolver, vocês esqueceram essa joia lá na Índia, então estou trazendo para vocês, né? Então é bem interessante isso. E realmente na Inglaterra, né, hoje em dia as pessoas têm muito, os Gaudiya Vaishnavas são bem intensos, né? Teve um Ratha Yatra lá, eu acho que é até um feriado. É uma coisa bem interessante o negócio. Então é nesse torvelinho de emoções que Bhaktivinoda Thakur aparece. E ele era uma pessoa extremamente inteligente, digamos assim, materialmente falando, já que ele não tem nada a ver com a matéria, mas para a nossa visão, né? Ele era tipo um magistério, ele se tornou um magistério, falava várias línguas, inglês, o persa, que é o árabe atual, né? Várias outras em hindi, bengali, e ele começa a reviver esse Gaudiya Vaishnavismo, né? Inclusive, tem até uma coisa interessante, que ele enumera 13 apasampradayas, né? Ou seja, sampradaya, a gente sabe que é aquela corrente de sucessão discipular, né? E apa quer dizer inferior, assim como a aparadha, né? A gente traduz como ofensa. Então, ele fala dos Smartas, os Jatis, Sakbeks, Gauranga Nagari, Sahadia, que hoje em dia, em geral, na nossa comunidade, a gente põe todo mundo num saco como Sahadia. Né? O cara é Sahadia. Na minha época era assim, chega, tá de Sahadismo. Virou um termo comum, né? Na verdade, Sahaja quer dizer natural, né? Saha é com, já é nascer. Que nasce com uma coisa, ou seja, é natural, intrínseco daquilo. Porque muitos grupos, supostamente Vaishnavas, né, eram a favor dessa espontaneidade, dessa naturalidade amorosa, né? Então, eles achavam que... aqui não é mais ou menos que nem hoje em dia. Gratidão, gratidão. Sabe aqueles... Eu não sei por aí, mas aqui tem muitos esses grupos, né? Esse tipo de pensamento, na verdade, que acha que você tem que fazer um serviço de uma forma espontânea,
você tem que cantar de uma forma espontânea, que é interessante isso, mas até chegar ao espontâneo, tem toda uma barreira para chegar até lá, né? Ou seja, a gente está aqui desde tempos imemoriais, encoberto pela matéria. Você não vai ser espontâneo de uma hora para outra, né? Você tem que passar por toda essa barreira, toda essa camada. Imagina trilhões e trilhões de vidas, né? Hoje que você é espontâneo. Ou seja, a espontaneidade no conceito Vaishnava é quando o próprio eu se expressa. Tanto que isso é religiosidade, digamos assim, espiritualidade. Nada mais é do que eu se expressando. Como eu estou coberto, esse eu, ele não pode se expressar. Né? Sempre que a gente fala aqui que é como um filtro. Então, esse eu, digamos assim, essa energia dele passa por essas camadas, por esse filtro. Né? Que a gente vai chamar, essa aqui, a gente chama de upadhi, que é uma designação, passa por essas designações. Quando essas designações, elas somem, nessas falsas designações somem, aí o eu se expressa. Isso é espontâneo. Isso é o conceito de espontaneidade no Vaishnavismo. Né? Então, por enquanto, nada é muito espontâneo. É impossível. Só na minha mente. Né? Eu acho que é espontâneo. Porque aí sim, é o Jaiva Dharma. Aí que a gente entra no Jaiva Dharma. O Dharma é a natureza do eu. Né? Tanto que Bhaktivinoda Thakura fala que Jaiva Dharma e Vaishnava Dharma é a mesma coisa. Ou seja, Jaiva vem de Jiva, ou seja, da Jiva. Assim como tem Daiva, né? Daiva, que é o quê? Do Deva. Então, é divino. Então, a gente sempre fala aqui também que o Vaishnavismo ele não é considerado uma religião nesse sentido institucional, né, que teve uma criação e vai ter um fim, mas é considerado um movimento do próprio eu. Né? Aí sim, de novo, é uma coisa natural, essa rádia. Aí essa rádia. É uma coisa natural, que nasce com aquilo ali, que é natural daquilo ali. Então, esse termo sarradia, né, às vezes é usado, agora voltando lá para os Papa Sampradaya, para caracterizar todos esses desvios da filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, que aconteceram já não muito tempo depois da partida de Chaitanya Mahaprabhu. E como a gente falou no começo, isso acontece em qualquer linhagem, qualquer coisa. Né? Então, o que acontece? Muitos discípulos, muitos seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, eles convertiam, né, outras pessoas. E muita gente vinha no bojo daquilo ali. Né? E muitos vinham por animação, outros por conveniência, né? Só que não largavam as suas culturas, seus pensamentos prévios. Né? E aí começa a mistura. Esse que é o grande problema. Tem até aqui, quem é, onde que é? Alexander, tem um exemplo bem, que era um discípulo de Narottama Dasa Thakura. Não me lembro agora, depois eu vejo. Que ele converte um rei. Deixa eu ver se está aqui, peraí. Está aqui. São os Smartas Brahmanas, né, que também são conhecidos, Smartas Brahmanas. Então, os Smartas Brahmanas, quer dizer, esse nome vem, né, de smart, em inglês, smart, quer dizer esperto, né? Na verdade, não são espertos, porque não estão seguindo a íntegra Mahaprabhu. Então, isso aí porque enfatizam o Smriti, né? Tem Shruti e Smriti. Shruti são os 4 Vedas, Sama, Yaja, Atava, Rigveda. E os Smriti são, que a gente conhece aqui, os Puranas, Mahabharata e assim por diante.
E também eles enfatizam também o Niti Shastra, são aquelas escrituras de códigos, né, morais. Então, eles surgem quando o rei Narasimha e Rupa Narayana viraram Vaishnavas, porque eles são iniciados por Narottama Das Thakura. Então, realmente, os dois, eles viram Vaishnavas, entende? Que eu vi, né? Só que, né, como esse rei financiava vários brahmanas, né? Antigamente os reis tinham sempre brahmanas ao seu redor, fazer cerimônia, assim. Esses reis, eles viram também, desculpa, esses brahmanas também, entre aspas, né? Alguns viram realmente Vaishnavas e outros não, vêm por conveniência. Porque se o rei está bancando a gente, se eu seguir outra coisa, ele vai me despedir, né? Então, essa é uma característica dos brahmanos de Kali Yuga, né? Muitos brahmanos de Kali Yuga têm essa coisa, esse apego pela grana. Na verdade, Kali Yuga, ela começa com a partida de Krishna e com a degradação da classe bramânica. Então, eles começam a adorar externamente, né? O Mahaprabhu e tudo, mas, no fundo, eles continuam com suas práticas. Então, quando a primeira leva pura se vai, sobra essa leva. E eles vão passando aquilo como Vaishnavismo. Especialmente na Bengala, muita gente era tântrica, né? Eles tinham essa versão tântrica, eles adoravam muito Kali, tanto que diz que o nome Calcutá, né? Calcutá vem de Kalikata, que é mais ou menos uma cidade de Kali, onde se adora Kali, Kalikata. Até hoje, quem for para Navaduiva, por ali, tem muita gente fazendo muito jabaculê, né? Os bengalis são famosos por serem mexer com uma mandinguinha, são bem famosos, né? Eles adoram um treco desse. Então, o que aconteceu? Isso aconteceu não só com os Smartas Brahmanas, muitos misturaram aquilo com o muçulmanismo, com o islamismo, né? E daí foi aparecendo o Sai. Acho que todo mundo conhece o Osho, o famoso Rajneesh, ex-Rajneesh, que vira Osho, né? Ele é mais ou menos um Sai, né? Ele mistura práticas dos derviches, que eram uma linhagem muçulmana mais mística, e eles começam a misturar as coisas com o Vaishnavismo também, e vão criando, né? Tem uns que trocam, os tântricos trocam Shiva e Parvati por Hare Krishna, né? Porque, em geral, os tântricos adoram mais a parte feminina criadora. E nós somos extremamente tântricos nesse sentido, né? Quem manda é Radharani. A Shakti, na verdade, tudo bem, eles são similares, né? Radha e Krishna são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Um é Shakti, outro é Shaktiman, né? Mas Radharani, especialmente para a nossa linhagem, é ela que manda, né? A gente até brinca que atrás de um grande homem sempre tem uma mulher, atrás de Krishna tem Radharani. Então, eles se mesclam. Então, se você analisar Shiva e Parvati, no caso do Tantra, a gente vai ver que é similar. Só que eles acabam se fundindo, né, no Tantra, vai ter essa ideia da unidade sem o personalismo. Já, né? Por isso que é muito essa teoria do Eitavada, que foi proposta por Shankara, e foi o Shiva que fez, ele faz muito bem. É porque a gente não conhece muito bem, mas se a gente entrar nos meandros, ela vai ser muito similar com a gente, né? O ponto de vista é que é diferente. Então, eles vão dizer que, na verdade, Shiva e Parvati é a mesma coisa. E eles se fundem numa coisa só. E que todo mundo faz parte, né, dessa coisa só. Tanto que eles têm muito esse mantrinha, Shivoham, Shivoham. Não sei se vocês mexem assim, conhecem pouco. Shivoham quer dizer eu sou Shiva, eu sou Shiva, eu sou Shiva, né?
Já a gente, óbvio, a gente separa. Radha e Krishna estão juntos, mas estão separados, juntos ao mesmo tempo. E a gente é separado. Ninguém fala Krishnoham, Krishnoham. Eu sou Krishna. Né? Ninguém fala isso. Ou eu sou Radha. Radhaham, Radhaham, Radhoham, Radhoham. Ninguém fala isso. E tem uma categoria, né, de pessoas que vão fazer isso. Eles vão chamar de Ahangrahopasana. Né? Eu Ahangraho, né? Upasana. Que eu adoro, né, alguém que sou eu mesmo, mais ou menos assim. Eu sou Lalita, eu sou Vishaka. Né? Aí a gente já entra nos meandros um pouco mais complexos, né? E meu Gurudeva sempre combatia, o Srila Prabhupada também, óbvio. Todos os grandes Vaishnavas combatiam essa ideia que estava vigente hoje, né? Deve ter ouvido falar dos Babadis, né? Do Radhakunda, sempre tem essas histórias. São aquelas pessoas, teoricamente, não há que dizer que todos os Babadis têm essa ideia, óbvio, né? Mas a gente vê que as coisas ruins, elas aparecem mais que as boas. Né? Então, a gente tem essa ideia de fazer também práticas que são ilícitas. Né? Então, do mesmo modo que o outro fala Shivoham, eu sou Shiva, Shila Prabhupada vai falar, então você quer ser Shiva para você curtir com Parvati. Né? Você quer explorar Parvati, que é a natureza material. Então, tem uns que acham que, né, você poderia fazer aquela dança, a famosa dança raça, e tem uns caras que fazem, né, arremedo, né, e ficam com as meninas e tudo, supostamente renunciados. Isso é completamente, não tem nada a ver. Então, as pessoas educadas, como eles mesmos falam, da época, começaram a dizer, pô, vem cá, esse vaishnavismo é uma perversão, o cara transando com o outro, que papo é esse? E começa a se afastar. Ou seja, vai perdendo poder, né? Pureza é a força, como dizia Srila Prabhupada, né? Pureza é força. Você é puro, você tem força. Você é impuro, vai perdendo a força, vai atraindo só quem é impuro mesmo. Então, aquilo ali vai começar a cair. Que nem aqui também, né? Às vezes, no mundo atual, se você vê Hare Krishna, né? Hare Krishna. Sou meio maluco, né? Teve aquele envolvimento com drogas, porque o Srila Prabhupada, ele... Aqui no Ocidente, né? Claro. Tem aquela coisa de... ele ficou no meio dos hippies, então ele pegou muita essa gente que era muito louca. E uns, imagina, o cara é meio doido, aí pega um pouco dessa filosofia, entende um pouquinho, mas sai e faz aquela mescla, né, com isso. Teve até um suposto guru, né, óbvio, que ele fez um culto de LSD com Krishna. Muito louco. Né? Ele acabou sendo morto pelo próprio discípulo. Então, essas perversões, elas existem até hoje. Não de uma forma tão organizada como muitos desses fizeram. Né? Então, Bhaktivinoda Thakura, ele começa a combater muito isso. Inclusive pelo exemplo. Uma pessoa casada, super honesto, trabalhador, extremamente inteligente. Né? Os ingleses põem ele num posto muito bom. Né? Ele chega a ser administrador também do templo de Jagannatha Puri. Então, ele restabelece, as pessoas começam a acreditar. Né? Por isso que é super interessante também a gente entender bem a nossa filosofia, né? Ter uma postura boa, né? E entender a nossa filosofia. A gente não é um bocado de maluco que sai dançando na rua, né? Fazendo qualquer coisa, com fraldão, como eu já ouvi falar. Sai com fraldão? Ou vendedor de incenso, né? Só isso. Não que isso não seja, não é nada demais, você vender ou fazer qualquer outra coisa, contanto que seja honesto. Mas tem coisa muito por trás disso, né? Você começa a explicar, né? É bom saber a filosofia. Ninguém é obrigado a ser intelectual, né?
mas saber o básico, explicar a filosofia para a pessoa que venha perguntar, né? É uma pessoa sóbria, né? Que isso vai passar uma imagem, mesmo que a pessoa não se torne apaixonada, não importa, mas vai passar uma imagem boa, fala, bom, poxa, eu não concordo, mas eu estou vendo que é uma coisa legal, né? Um bando de maluco. Então, Bhaktivinoda Thakura, ele começa a resgatar todo esse Gaudiya Vaishnavismo que estava sendo perdido na Índia, né? Muito rápido, né? Mahaprabhu fica 48 anos só aqui. Então, isso já era 1800 e pouco, 1524, mas Mahaprabhu vai embora, é isso? 416, 24, 36. Ele vai embora e em pouco tempo já existem essas degradações, né? E acontece, é o que eu te falei, acontece até hoje essas coisas. Aqui tem um negócio que o cara mistura, já teve Haridime, um negócio, uma coisa muito louca. E o cara vai misturando, né? Você, na verdade, não vai conseguir nenhuma nem outra. É melhor você ficar na sua. Você tem sua religiosidade, beleza. Vai lá, tenta, né? Coisa. Mas misturar. Aliás, é uma característica de Kali Yuga, né? Isso tem um fundo Advaita-vada, né? Porque vai dar tudo no mesmo. Então, não importa se você adora fulano, cicrano, tudo vai dar no mesmo. Deus é um só. Não é? Em última análise, eu também sou a divindade. Então, esse fundo, esse ranço Advaita-vada, ele é muito forte, né? Que é uma característica dessa época. Ninguém quer ser servo, todo mundo quer ser já a divindade, quer ser servido. Eu me lembro que eu fui a gente foi cantar num grupo X aí. Olha, eu nunca vi um altar tão recheado. Era todo mundo nesse altar. Eu perdi a conta. Era Naná, Cabor, Cacique, Krishna, Nrsimhadeva, Sai Baba, Rama, Krishna. Olha, nunca vi. Eu fiquei impressionado, né? Eu já vi altar misturado, mas como esse? Até acho que o Maharaj, o Rana Maharaj, foi lá e chamou de floresta. Não, o altar dele é uma floresta, né? Tem uma variedade enorme de espécies ali, né? Bios, é muito louco, né? Mas qual é? Lá no fundo, né, as pessoas acham, né, que vai dar tudo no mesmo, é tudo a mesma coisa, não importa, né? Então a gente vê como essa coisa do Advaita-vada, ela permeia o pensamento do ser humano, especialmente nessa época, né? Então Bhaktivinoda Thakur, ele vai escrever o Jayadharma, aqui está trazido como uma função essencial da alma. Em forma de diálogo, né? Como até Prabhu botou na propaganda ali, no flyer. É interessante que é como se fosse um romance, né? É uma história, é bem legal, é bem bom de ler, porque são vários diálogos que vão acontecendo, várias perguntas, e tem um contexto histórico também. Fulano vem, tem uns que meio que somem, vem outros. É bem interessante, né? Uma variedade, apesar de ser um livro bem grosso, essa edição aqui. Eu vi que a esposa do Prabhu, a Diti, né? Ela mostrou, pareceu ser um pouco menor. O Jayavadharma está em espanhol. Isso aqui eu tenho 873 páginas. Tudo bem que ele é menorzinho, né? O meu, coitadinho, já está mais para lá do que para cá. A encadernação não é muito boa. E eles são 40 capítulos. 40 capítulos, não é isso? Deixa eu só me certificar aqui. São 40 capítulos. Mas era uma literatura bem fácil, assim, bem fluida. Porém, bem profunda. Prabhu, disculpe. Haribola de Krishna para todos, reverencias. Este también está, los 40 capítulos, o que está resumido en 80 páginas. Pequenininho, isso aí. Pero están los 40 capítulos. Legal, legal.
É porque, de repente, se bem que esse aqui nem comentário tem. O que eu tenho, ele não tem comentário. Ele está Ajá. na íntegra mesmo, né? Então, resumiram bem aí, hein? Puede ser, ahí vamos viendo, voy continuando el estudio con la lectura de aquí do libro. É. Então, eu acho que eu vou demorar um pouco se eu começar a ler mesmo. Certas partes eu acho que nem vou ler, literalmente, assim, que eu dou um apanhado, não resuminho, porque senão vai demorar anos e anos. Entonces, a gente puede ir haciendo un resumo, para eu después ir compartilhando no grupo, sabe? Ah, tudo bem. Eu já imaginei assim, digamos, um exemplo, assim, começa dentro do universo, no sistema planetário de Ogumandala, eu já vou meio que limar umas coisas assim e procurar ir mais no cerne da história, né? Senão vai demorar muito, não que eu me importe, demorar muito, né? Mas talvez fique um pouco maçante. Porque Tá no rolando? comienzo es medio historia, ¿no? Que É, las funciones causales y eternas de una Shiva, ¿no? é porque eles vão ambientando, que é interessante isso. Tem Ahora, alguém para por... usted, ¿será que tem PDF? Tem. Sería bom si tem un PDF para pasar no grupo, a gente agradece, tá? Para ir acompañando la galera aqui, que não deve ter o livro. Tem um site chamado assim, purebhakti.com, ou seja, purebhakti.com. Qualquer pessoa vai lá e tem vários livros em PDF. Vários livros. Em inglês e espanhol. É de graça e tudo. E tem, para quem tem e-book, também você pode comprar. É bem interessante. Quem quiser. Né? Tá rolando um som aí, ó, de piano. Sí, meu filho está tocando ele. Então, pensei que era o fundo musical da apresentação. Então, são 40 capítulos, como a gente está falando, e tem vários diálogos, vários personagens, e muitos deles, eles conheceram, né, discípulos de Mahaprabhu, inclusive Nityananda, um dos principais, é dito que ele conheceu Nityananda. Então, muita gente acha que isso é uma invenção de Bhaktivinoda Thakura. Bhaktivinoda Thakura bolou essa história para passar esse conhecimento, que é uma história fictícia. Meu Gurudeva refuta essa ideia. Ele disse que não, que isso é um chamado de Bhaktivinoda Thakura, que ele vê essa história acontecendo, né, em outra época, não necessariamente nessa época. Ele não define se foi nessa vinda de Mahaprabhu ou outra, mas ele fala que assim como Vyasadeva, né, quando Vyasadeva ele vai escrever o Bhagavata Purana, ele vê, né, o Narada Muni dá poder a ele, tanto que eles chamam de Samadhi Bhasha, né, o comentário em Samadhi, em transe. Então, Vyasadeva ele entra num transe e começa a ver todos os passatempos, as histórias de Krishna e tudo mais. E ele escreve o Bhagavata Purana. Então, é dito que Bhaktivinoda Thakura ele entra em transe. Né? Tudo bem que eles estão sempre em transe, mas um transe específico, e começa a desdobrar essa história. Né? É bem interessante. Não é só um romance, né? Uma coisa inventada. Então, Bhaktivinoda Thakura ele também é famoso, né, por trazer o Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. Eles, na verdade, é a partir o Vaishnavismo moderno, digamos assim. Ele começa com Bhaktivinoda Thakura. Eu até estava falando com o Prabhu que ele era um visionário. Inclusive, ele é interessante que um dia ele tem também uma visão que ele fala que do outro lado do rio Ganges, ele vê vários estrangeiros cantando Harinama, dançando. É bem interessante. Ele tem aquela visão assim. Ele fala, eu vejo europeus e americanos dançando e cantando nesse local.
né? Porque a previsão de Mahaprabhu era que o mundo ia ser inundado de Harinama. E realmente, Srila Prabhupada, onde ele viu o local, é onde está o Chandrodaya Mandir, que é o templo da ISKCON, né? Que é cheio, óbvio que é cheio de estrangeiro lá. Tem mais estrangeiro que indiano até. Né? E é o local ali. Então, ele era um visionário, né? Bhaktivinoda Thakura, extremamente visionário. E ele também era extremamente... Ele estudou muito o Corão, a Bíblia, inclusive na Lila de Bhaktivinoda Thakura, né? Ele gostou, ele estava mais inclinado para o cristianismo no começo, interessante, né? Do que para o próprio hinduísmo que ele conhecia, o suposto hinduísmo, né? Porque é uma coisa interessante que nenhuma religiosidade abraâmica, ou seja, vindo de Abraão, né? Que são essas três grandes religiosidades do momento, que é o cristianismo, o judaísmo e o islã, né? Se você chega e fala para eles que você vai virar Deus, nenhum deles aceita. Você chega para um católico, um evangélico, não, você é Deus, vai virar Deus, eles nenhum deles vão aceitar. Né? Agora, você vai do Oriente Médio, mais ou menos para lá, budismo, taoísmo, Bahá'í, essas coisas todas, quase todo mundo é do Eitapada. Você é a divindade, você é a luz, assim por diante. Então, por essa razão, né, de ter uma diferença entre o eu, ele gostava muito do cristianismo. Interessante isso, né? Apesar de que, né, eles não são, essas religiões abraâmicas, elas não são necessariamente dueitas, né, mas elas têm um pouco, né? Tanto que, digamos, no Islã, né, você é proibido de representar Alá. Não existe a representação de Alá. Não existe uma forma. Alá não tem uma forma específica. Tem qualidades e tudo, mas não tem uma forma específica. Então, uma mescla de Dwaita com Adwaita. Né? Ele não se permite, ele não acha que vai virar divindade, mas a divindade ainda é muito obscura. Né? O próprio Deus cristão, digamos assim, ele não é tão... No máximo, eles falam que é um trono brilhante, né? Uma criatura refulgente, mas nenhum é tão detalhado. Né? Não é tão descrita como na cultura Vaishnava, né? Que Deus é assim, né? Esse verso do Brahma Samhita, dizendo que ele toca uma flauta, aí tem duas flautas, os buracos da flauta, o material da flauta, né? Que ele é curvo em três pontas, que ele leva uma joia com o nome X. Você não vai ver isso em lugar nenhum. Essa descrição tão detalhada da divindade, tão detalhada do mundo transcendental. Né? Essas atividades, ninguém fala isso. Eu desconheço. Se tiver, me chama aí, que eu não desconheço. Né? Ou no judaísmo também, né? O próprio nome de Deus, às vezes, não pode ser falado. É como quase uma ofensa, né? Porque tem o que? Aquela coisa ainda da grandeza, da distância devido ao respeito. Né? Então, você não pode nem pronunciar o nome dele, que isso é uma coisa desrespeitosa, é muito íntima. E já a gente, né? O cara, Hare Krishna, Hare Hare. Todo mundo adora isso, né? Até quando o cara xinga, esse Hare Krishna, um bando de maluco. Ele cantou o nome uma vez. Né? Então, é uma coisa muito diferente, né? Cantou o nome, não pode. Não pode nem ouvir. Porque é uma coisa muito grande, né? Inclusive, tem umas histórias que, se você ouve o nome, você pronuncia o nome de Deus, os místicos, diz que todo o universo vai ser destruído. Aí, na verdade, vai ser, né? Você canta Harinama, as impurezas vão embora. Então, só que é uma conotação diferente, né? Eles têm uma visão diferente. Então, é uma mescla de Dvaita com Advaita. Né? Então, a Thakura, né?
ele é interessante que ele vai redescobrindo tudo isso, vai passando essa coisa filosófica também, né, com respeito para as pessoas. E é legal que os próprios ingleses começam a respeitar a Bhaktivinoda Thakur. Eu li uma vez um artigo assim, que o inglês falando que se aí na Índia tivesse, eu não me lembro agora, tantos Bhaktivinoda Thakur, né, que era Kedarnath, o nome dele antigo, a Índia não seria invadida. Então, o inglês ficou impressionado. A pessoa é muito inteligente. Né? E ele era muito liberal nesse sentido. Né? Ele tem vários ensaios dele, muito respeitoso, sempre foi muito respeitoso com as outras religiosidades. Ele sempre falava que se você, aonde você for, num templo, numa mesquita, numa sinagoga, você tem, sempre, em vez de ver aquela ali, você vê sempre sua deidade adorável. Ele sempre foi muito respeitoso com todas as religiosidades. Né? Então, vai ser mais ou menos nesse ambiente, né, meio de confusão, que Bhaktivinoda Thakur escreve esse livro que meu Gurudeva falava que está tudo aí dentro. Ele falou, tudo que você quiser souber da cultura védica, do Vaishnavismo, na verdade, está dentro aqui. Resta apenas entender, ler e entender isso aqui. Né? Ele, inclusive, falava que o Javanaha tem que ser lido e relido, fala pelo menos 108 vezes. Né? O ideal seria isso. Ele já tinha lido não sei quanto. Então, é o ideal sempre você estar relendo, né? Sempre vai encontrar coisa nova, que o Shastra, ele conversa com você, assim como quem for na Índia, quem já foi, né? O Dhamma, o lugar sagrado, ele entra em contato com você, né? São seres vivos, né? Não são... Os livros não são papel. Ainda tem um Vaishnava que fala uma coisa interessante, que esses livros impressos em preto e fundo branco são Radha e Krishna. Preto é Krishna e branco é Radharani. Então, sempre quando você fala, esse contraste é Radharani e Krishna que estão ali. Então, a gente tem que ter respeito. Inclusive, o meu Javanath, eu estou até meio desrespeitando, que ele está sem capinha, tem que botar uma capinha nele. Né? O Gurudev também não gostava desses livros. Assim, ele fala, não, põe uma capinha, faz um negocinho, deixa assim não o livro. Porque eles são as próprias divindades na forma do escrito, né? Shastra Yonitwat é o terceiro sutra do Vedanta Sutra. Fala Shastra Yonitwat. Né? Yoni, a gente sabe que é o órgão feminino, reprodutor, né? E Shastra Yonitwat, que é a característica do Shastra é como Yoni, ele que vai gerar a Bhakti. Assim como de um útero gera a vida, do Shastra, da escritura, que a nossa vida vai ser gerada. Né? Então, Shastra Yoni Tvat. Então, esse é mais ou menos esse é o resumo, a introdução ao Jaiva Dharma. Né? Bhaktivinoda Thakur, com essa visão maravilhosa dele, né? Ele começa a reacender o Gaudiya Vaishnavismo, que estava em baixa, né? Bastante baixa. Inclusive, tem uma situação dele com um yogi, que esse yogi, inclusive, ele era de uma linhagem dessas que eu falei aqui. Um Atibadi. Isso, ele era um Atibadi. Não sei se todo mundo conhece, mas ele surgiu na época, e Bhaktivinoda Thakur era um agente da justiça, né? Um magistério, uma coisa assim, tipo um juiz. E esse Atibadi, né, que seguia mais ou menos essa linhagem, era um yogi com aqueles dreadlocks enormes. E ele começou a dizer que ele era o próprio Vishnu. E ele tinha vários poderes, disse que era bem poderoso, esse yogi. Então, ele começou a fazer umas danças lá com
com as meninas, eu estava falando uma bobeirada lá. E Bhaktivinoda Thakura não gostou nem um pouco, né? E foi interessante que o próprio governo inglês, não por questões filosóficas, mas ficou com medo de uma revolução, né? Porque ele dizia, às vezes, que ia marchar contra o exército inglês. Então, apesar deles considerarem ele um pouco louco, né? Mas, sei lá, talvez fosse um insurgente. Então, falaram para o Bhaktivinoda Thakura controlar essa situação. E ele vai com os soldados e aconselha, fala, olha, melhor você parar com isso, você está dizendo que é Vishnu. Só que ele fala, não, se você se curvar perante mim, eu te perdoo e tudo, o yogi, né? E Bhaktivinoda Thakura manda prendê-lo. Só que ele, no começo, ele faz balança, assim, uns dreadlocks, e sai fagulhas, ele... o exército vai embora, fica com medo, né? Porém, mais tarde, ele volta, Bhaktivinoda Thakura, e prende esse cara. Tinha o nome dele, Rupa Kaviraja. Eu não me lembro o nome dele, não. Jagannatha Dasa, não. Então, ele vai e prende esse yogi. E tudo bem, vai preso, tudo mais. Ele amaldiçoa Bhaktivinoda Thakura, né? Mas ele fica doente, né? Ele amaldiçoa, ele ameaça, né? Matar toda a família de Bhaktivinoda Thakura por meio de maldições. A esposa de Bhaktivinoda Thakura até fala, não, deixa ele, deixa ele. E tem gente que acaba acreditando mais ainda que ele é Vishnu. Porque Bhaktivinoda Thakura cai doente. Então, diz que ele é levado de maca, né, até o tribunal e ele condena esse cara, né? E ele manda cortar os cabelos. Tinha um assistente dele que fala, corta os cabelos dele. Então, diz que ele perde a força, né? É dito que muitos yogis guardam a sua força nos dreadlocks. Tanto que ele saem umas fagulhas, né? Eles vão deixando, vão acumulando a força. Até o Sansão, todo mundo sabe o Sansão, né? O Sansão da Bíblia, ele tinha feito um voto, se não me engano, um voto de Nazareno, que ele não podia cortar os cabelos, nem beber vinho, e nem ficar com as meninas, né? E quem se lembra da Dalila, né? Ela quebra o voto dele todo, né? Corta o cabelo, dá um Billy Night para ele, um vinho, e, né, fica com ele, né? E quando ele tá grog lá do vinho, ela corta o cabelo dele e ele fica fraquinho, né? Então é interessante essa história do Akibada, né? Faz tudo isso. E ele acaba se matando, se enforcando, esse yogi acaba se enforcando na prisão. E aqui, Bhaktivinoda Thakura depois fica bom, não tem nenhum problema. Mas é interessante, né? Então, Bhaktivinoda era um feroz, né, defensor do Gaudiya Vaishnavismo, né? E ele vai, inclusive ele redescobre o local de nascimento de Mahaprabhu, né? Ele tinha certeza, mas mesmo assim ele chama Jagannatha Dasa Babaji Maharaj, que é o guru dele, só para fechar com chave de ouro. E Jagannatha Babaji Maharaj tinha, acho que estava com 100 e lá vai fumaça de anos, 105, não me lembro. Inclusive, ele chamava assim, eu sou uma velha tartaruga. Porque ele, às vezes, as pálpebras, ele tinha que levantar as pálpebras, assim, porque já estava tudo já caindo, para poder ver. Eu sou uma tartaruga velha, ele falava assim. Então, inclusive, ele era carregado num cesto, porque acho que todo mundo já viu a figura dele, já está assim, quase tocando a testa no joelho. Era muito, muito, acho que ele abandonou o corpo, digamos assim, 110 anos, uma coisa assim, bem idoso. Então, ele é levado num cesto por esse servo dele, né? E quando o servo põe o cesto lá, Bhaktivinoda Thakura está esperando ele para confirmar se era aquele local mesmo de nascimento. E ele sai dançando, ele começa pulando e confirma ali, e depois
volta a ser a tartaruga velha, né? É bem legal. Então é isso. Como o Prabhu pediu para não entrar no Jaiva Dharma hoje, essa é uma introdução sobre o livro. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Só uma curiosidade, Prabhu. O que o senhor vai nos trazer é em português mesmo? Não, está em inglês. O meu está em inglês. Ah, em inglês. Eu tive procurando esse livro e é difícil de achar ele em português, é bem difícil. Mas a tradução não está legal. Não tá boa. Pode confirmar com o Marracal, a tradução não está boa. Você lê espanhol? Muito pouquito. Tem que aprender o inglês e espanhol. Nesse site que eu passei, tem tanto inglês quanto espanhol. Tudo bem, vale a pena o português, mas está bem fraquinho, assim, bem... Está muito bom, não. Mas acho que não deturpa tanto a mensagem, né? O importante é que a gente é meio estético, eu sou meio estético nesse ponto, mas né, eu não sei, que eu só li umas partes, eu não gostei, eu parei. Eu prefiro o inglês. Na verdade, o próprio inglês tem duas versões. Tem um que é capa azul e um com capa verde. Mas eu acho que é o que mais se aproxima no que a gente pode ler do original. Né? Mas o ideal é poder aprender inglês, é a melhor coisa. Porque tem verdade. Né, o próprio espanhol tem quase tudo também. Cara, o russo, que é mais difícil. Os russos têm tudo. Inclusive, Tá bom, Prabhu, obrigado. Teve um sannyasi conhecido meu, que ele é americano, ele é inglês. Ele falou que tem tanto devoto russo, especialmente da ISKCON, que na Rússia, eles são mais de 50% dos devotos da ISKCON são russos. E lá eles chamam de, em vez de ISKCON, eles chamam de Ruskan. É uma brincadeira, né? Óbvio. Mas é de tanto... Né? E os russos, eles são muito bons e são muito dedicados, né? Estão acostumados com austeridade. Lá, Prabhu tem uns... Eles saem nas ruas lá, uns harinama deles lá, que eu acompanho no Facebook, é muito bonito, é muito organizado, é muito, olha, é muito bonito mesmo de ver eles nas ruas lá, é muito bonito. Na época que meu Gurudeva estava vivo, eu me lembro que já tinha uns russos assim, teclando as palestras dele. Eu falei, caraca, enquanto a gente brigando, quem vai traduzir? Não, eu vou traduzir. Eu sou representante. Uma xaropada, brazuca, boba. Né? E os russos ali já... Falei, caramba, os caras são bons mesmo. Enquanto a gente naquela paixão de querer ser sei lá o quê, não sair nem nada, né? A publicação em português é muito carente, né? Todo mundo queria, agora ninguém mais quer nada. Todo mundo brigava, agora ninguém quer mais. Então, eles são terríveis, os não. Eu via nos parikramais, né, ou seja, nas peregrinações, eles são como um exército. Assim, perto de Govardhana tem uns espinhos desse tamanho, mais ou menos, pretos, uns espinhos pretos desse tamanho. E eu de chinelo, o negócio já doendo, porque atravessava, muitas vezes atravessava. E os caras, eles tiravam assim, eu me lembro que eles andando, tiravam e continuavam da sola. Cara, os caras são bons, cara. São muito eles não são de rir muito, assim, eles são bem sérios, né? Tem muitas habilidades, quase todo russo que eu conheci, alguma habilidade, assim, sei lá, marceneiro, músico, sei lá, todos eles tinham alguma coisa. Eu fui num tempo também que todos os artistas russos, porque depois eles são incentivados desde criança a aprender algum tipo de função, de arte. Aqui a gente aprende a jogar futebol. Né? As meninas da Ucrânia também. Eu falei, cara, tudo qualificado, assim, alguma coisa bem interessante.
eles estão dominando, né? Você vai lá, é muita coisa, são bem organizados, então vale a pena. Inclusive, a história russa é interessante do Vaishnavismo. Srila Prabhupada foi uma vez só à Rússia, não sei se vocês conhecem isso, e era na época aquela da cortina de ferro, mesmo comunismo forte, e ele não podia falar. Era uma coisa que ele passeava, tem até umas fotos dele passeando na Praça Vermelha, ninguém, né? Meio acompanhado, era com, né, tinha umas pessoas que controlavam, né, para onde ia, e assim por diante. E ele conhece uma pessoa, Srila Prabhupada, uma pessoa que vira um Vaishnava. E essa pessoa começa a espalhar o Vaishnavismo. É bem interessante. Inclusive, depois ele sofre uma lobotomia, eles são perseguidos e tudo. E depois de tudo isso, quando tem ali a perestroika, né? Aquela abertura, em compensação aos maus tratos que eles receberam, eles recebem, se não me engano, alguns prédios. Né? Então, começa o boom assim, né? Eles já recebiam os prédios, começam a se dedicar mais, então essa potência, né, do Vaishnavismo hoje na Rússia. É muito Vaishnava na Rússia. Né? Eu me lembro que tem um amigo meu, sannyasi, ele vai lá, né, e diz, né, você chega lá, vira guru. Chega sannyasi na Rússia, já junta a gente, você vira guru rapidinho, porque é tanto Vaishnava lá que não tem carência de guru ali. Enfim. Então é isso. Qualquer coisa, segunda-feira a gente começa a ler o nosso Jaiva Dharma. Mais alguma coisa? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Vamos ver aqui. Obrigada pela aula. Nada, eu que agradeço. Muito obrigada. Bom dia. Haribol, Hare Krishna. Bom dia. Haribol. Haribol, Hare Krishna. Obrigada, até segunda-feira, então. Haribol, Hare Krishna. Hare Krishna. Bom dia a todos. Buen día. Para los que siguen los Siman Bhagavatam, mañana a las 6:30. 6:30. Bhagavatam. 6:30. Siman Bhagavatam. Devana? Haribol, Hare Krishna.